Imagine acordar amanhã e perceber que a primeira coisa que você procura não é o celular. Não porque você se tornou uma pessoa iluminada, disciplinada ou superior, mas porque simplesmente ele não te chama mais. A verdade dura é essa. Você não pega o celular porque precisa. Você pega porque não sabe ficar em silêncio. O celular virou o anestésico moderno contra o tédio, contra a ansiedade, contra a própria vida. E isso não começou como algo ruim. O smartphone é, sem dúvida, uma das maiores invenções da história humana. Ele encurta distâncias, conecta pessoas, resolve problemas em segundos e dá acesso a praticamente todo o conhecimento já produzido. Ele pode melhorar sua vida de forma absurda, mas também pode destruí-la em silêncio, minuto por minuto, sem você perceber. Hoje, a maioria das pessoas vive com o corpo no mundo real e a mente presa dentro de uma tela. Elas conversam olhando para baixo, comem distraídas, trabalham pela metade, vivem registrando momentos para assistir depois, enquanto esquecem de viver o agora. E o mais irônico é que o tempo que supostamente economizamos com a tecnologia é jogado fora exatamente nela. Horas perdidas em rolagem infinita, vídeos sem sentido, comparações inúteis e distrações que não deixam absolutamente nada. Talvez você se reconheça nisso. Você desbloqueia o celular só para responder uma mensagem e, quando percebe, 30 minutos desapareceram. Não porque você escolheu isso conscientemente, mas porque alguém escolheu por você. Aqui está uma verdade que quase ninguém fala. Você não está lutando apenas com a sua falta de disciplina. Você está lutando contra sistemas inteiros projetados para capturar sua atenção. Cada aplicativo no seu celular foi pensado por engenheiros, designers e psicólogos comportamentais. Pessoas que estudam como o cérebro humano funciona, como a dopamina é liberada, como criar hábitos automáticos. Nada ali é por acaso. As cores, os sons, as notificações, a rolagem infinita, tudo existe para manter você ali o maior tempo possível. Por isso, sentir dificuldade em largar o celular não te torna fraco, te torna humano. Mas existe um ponto em que continuar do mesmo jeito vira escolha. E é aqui que entra o minimalismo digital. Minimalismo no celular não é jogar o aparelho fora, nem virar um ermitão tecnológico. É devolver ao smartphone o papel que ele sempre deveria ter tido, de ferramenta e não de vício. Pense no seu celular como uma furadeira. Você não anda com uma furadeira ligada no bolso o dia inteiro. Você usa quando precisa e guarda. O problema é que o celular deixou de ser uma ferramenta e virou um ambiente onde você mora. Deixa eu te contar a história do Lucas. Lucas tinha 29 anos, trabalhava, estudava, tinha planos, mas vivia cansado, ansioso e com a sensação constante de estar atrasado na vida. Ele não sabia explicar exatamente por quê. Não era falta de capacidade, era falta de foco. O dia começava com o celular e terminava com o celular. Entre uma coisa e outra, pequenas doses de distração iam fragmentando a atenção dele. Nada profundo, nada contínuo, nada realmente significativo. Até o dia em que ele fez algo simples, quase bobo. Ele limpou o celular. Não no sentido de apagar fotos ou liberar memória. Ele limpou os estímulos. A tela inicial ficou vazia, sem redes sociais à vista, sem ícones chamando a atenção, apenas o essencial. Porque aquilo que não é visto não é lembrado, e aquilo que não é lembrado não te puxa. Depois ele fez algo que parece radical, mas é libertador. Deixou o celular em preto e branco. Sem cores vibrantes, sem estímulos visuais artificiais. As cores são armas psicológicas. Elas existem para provocar ação. Quando você tira as cores, o celular perde o charme. Ele deixa de ser entretenimento e volta a ser ferramenta. Nos primeiros dias, Lucas percebeu algo estranho. O celular estava ali, mas não dava vontade de usar. E isso era exatamente o objetivo. As redes sociais deixaram de ser lazer. Viraram apenas ferramentas de trabalho, acessadas em horários específicos. Nada de rolar feed por impulso. Jogos, vídeos aleatórios, entretenimento infinito, tudo fora. Não porque entretenimento é errado, mas porque tudo tem hora e lugar. E o celular não é um parque de diversões portátil.
Outra mudança foi silenciosa, mas poderosa. Notificações desligadas. O celular parou de chamar. Lucas passou a ir até ele quando precisava. Isso muda completamente a relação com o tempo. Você deixa de viver reagindo e começa a viver escolhendo. Aos poucos, o vazio começou a aparecer. A fila do banco ficou silenciosa, o almoço ficou sem distração. O trajeto virou apenas trajeto. E é aí que a maioria das pessoas desiste. Porque o problema não era o celular. O problema é o que surge quando ele some. O silêncio, os pensamentos, a percepção de que talvez você esteja fugindo de algo. Muita gente usa o celular como fuga da própria vida. Fuga de decisões difíceis, fuga do desconforto, fuga de encarar quem realmente é. A rolagem infinita é a versão moderna da anestesia emocional. Ela não resolve nada, mas faz você esquecer por algumas horas. Minimalismo digital não é sobre produtividade extrema, é sobre presença. É sobre recuperar o controle da própria atenção. Com menos estímulos, Lucas começou a perceber coisas simples. Leu mais, pensou mais, dormiu melhor. Teve ideias que não surgem quando a mente está sempre ocupada. O tempo de uso caiu drasticamente, não por força de vontade, mas por falta de interesse. Porque quando o celular para de competir com a vida real começa a ganhar. E talvez o ponto mais importante de tudo seja esse. A diferença entre remédio e veneno é a dose. O smartphone pode ser uma das maiores ferramentas da sua vida ou o maior ladrão de tempo que você já conheceu. Tudo depende de como você usa. Não adianta apenas entender isso racionalmente. Você provavelmente já sabe que perde tempo demais. Já sabe que procrastina sonhos. Já sabe que vive comparando sua vida real com a versão editada da vida dos outros. Mesmo assim, continua, porque mudar não é confortável e o desconforto assusta. Mas a pergunta que fica é simples e incômoda. Você quer continuar vivendo como um espectador da sua própria vida ou assumir o controle da sua atenção enquanto ainda dá tempo? Minimalismo no celular não te transforma em alguém especial. Ele apenas devolve algo que sempre foi seu. O foco